O Brasil está ficando cada vez mais velho. Em 2050, 30% da população brasileira terá mais de 60 anos. Qualidade de vida também está melhorando, a partir de novas tecnologias e tratamentos. Junto a tudo isso, os relacionamentos ficaram mais fortes com a chamada revolução sexual da nova terceira idade. Para falar sobre o tema, convidamos a sexóloga Maria Inês Gasperini. Doutora Maria Inês, muito obrigado. Bom dia. Bom dia, muito prazer, muito obrigada. Prazer é nosso em recebê-la. Obrigada. E vamos, tenho a certeza, tratar de um tema que vai provocar polêmica e deixamos-la à vontade para que a senhora fale a respeito do Ruídos de Passos, um curta-metragem que a senhora mesmo recomendou. Uhum. Isso é de um livro da Clarice Lispector, e esse filme foi feito, a atriz principal é uma bailarina de 81 anos. E acho que está muito bonito e muito apropriado o filme para o nosso papo aqui. Quando é que passa? Passa o quê? A coisa. O senhor sabe, eu tenho 81 anos. Mas a idade não importa. A senhora pode sentir isso até morrer. Desejo na velhice é um tabu? Eu acho que o desejo e a sexualidade é um tabu em todas as épocas, e particularmente na velhice, porque se a gente for olhar, por exemplo, como é que as pessoas se comportam, né? Os mais velhos, como é que funciona a coisa? Se a gente vê um velhinho e uma velhinha na rua se beijando, ou até de mão dada, o que os outros dizem? Ih, que velhinho tarado e que velhinha assanhada, não é? Então, eu acho que assim, ainda a gente tem muito preconceito, porque a gente acha que a sexualidade é uma coisa que vai até uma certa idade, que é para gente nova, jovem, para gente bonita, não é para quem é magro. Então, uma série de pessoas, em princípio, são condenadas a não ter nenhum tipo de expressão por causa do seu corpo. E acho que essa questão do corpo está muito bem mostrada nesse filme, que a gente vai ver, para mostrar que sexo é como respirar, é como comer, a gente tem que respirar até morrer, a gente tem que comer até morrer. Quem sabe a gente não vai respirar da mesma maneira que a gente respirava quando tinha 15 anos de idade, não é? Agora, a gente vai poder fazer sexo, sim, até morrer, porque é uma função do nosso corpo e é um prazer que a natureza nos deu e que eu acho que a gente tem mais que aproveitar, né? Então vejamos Ruídos de Passos. Então, vamos lá. Esse filme é sobre a senhora com 81 anos, mas que também sente desejos. E aí eles pensam que ela está dormindo e ela não está dormindo, não. Ela estava sonhando com o dia do casamento. Eu acho que... mas a Clarice Lispector foi quem escreveu o livro, que é uma brasileira, então... Sim. E aí ela pega o paletó do marido e vai tendo lembranças do passado. E a gente tem meio que uma ideia de que quando a gente fica velho, a gente está aí para cuidar de neto, não é? Sim. E que todas as lembranças que a gente pode ter, às vezes não tem nem quem nos escute, não é? E não passa pela cabeça de nenhum filho em geral, não passa pela cabeça, olha ela mostrando o corpo, ó, não passa pela cabeça de ninguém, dos netos, que uma pessoa de idade possa sentir desejo, possa sentir prazer. E assim, a gente vai ficando com muita vergonha, acho que também do corpo, não é? Porque, claro que o corpo vai se modificar, claro que a gente vai ficar cheio de ruga, é claro que a pele não vai mais ser aquela mesma de quando a gente tinha 20 anos, olha lá as costas dela, ó, que bonitas.
Mas são as costas de uma mulher de 80 anos, não é? Sim. Passa. O pai do Julio Iglesias, aquele Sim. cantor espanhol, Aham. tem 83 anos, se não me falha a Sim. memória. E quando há 2 anos atrás, ele tornou-se pai de novo. Então, os homens ainda têm essa vantagem. Nós, as mulheres, com 50 e poucos anos, entramos na menopausa e chega de filho, não Sim. é? Mas olha que interessante essa parte do filme em que ela pergunta para o médico quando vai passar. E ele pergunta o que, dona Cândida? E a dona Cândida diz aquilo. E ele diz assim, aquilo não passa nunca. E é verdade. Passa o quê? A coisa. O senhor sabe. Ah, sei. Isso às vezes não passa nunca. E fomos ao Maré Alta. E lá entrevistamos inúmeras pessoas. A minha vontade é poder viver bem, achar alguém que me ama, porque está muito difícil. E hoje em dia a gente ser sozinha e de arrumar alguém, né? Está muito difícil. Os homens hoje não querem nada de novidade, coisa boa. Eles querem rotina, eles querem, às vezes, bacalhar com a mulher, certo? Não aceitam que a gente fala. Então, eu vivo numa solidão. Eu sei que eu estou na solidão. Eu acho que assim, uma coisa muito interessante a gente vê como nos bailes, os bailes da terceira idade são praticamente o único lugar, não é, que as pessoas têm condições de ter algum tipo de afeto, de abraçar, de beijar e de sem ser criticado pelos outros. Então, até por isso, tanto sucesso fazem os bailes da terceira idade, né? Em função dessa liberdade que eles têm de se encontrar. Agora, realmente a queixa tem sido muito grande de encontrar o parceiro, não é? As mulheres, muitas vezes, que já tiveram um relacionamento, que às vezes nem tiveram um relacionamento muito gostoso e tal, quando ficam viúvas, e a maior parte das mulheres, os homens em geral morrem mais cedo, porque se cuidam menos, não é? Por isso que eles morrem mais cedo. Então, as mulheres ficam sozinhas e às vezes é a primeira chance que ela tem de ser livre, não é? E essa chance, às vezes, ela não quer aproveitar, ela quer aproveitar, mas por outro lado, ela também não quer terminar uma vida sozinha. E aí é que tá, e aí às vezes encontrar um parceiro nesta idade, às vezes é mais difícil, porque os atrativos físicos, nem de um nem de outro são tão exuberantes, não é? E outra coisa que cada um, depois de uma certa idade, está cheio de mania também, né, seu Hugo? Também. Então é difícil. Ainda no Maré Alta, Domingos namora e fala das preferências que tem. A minha preferência é de 40 a 60, por aí. Eu não gosto de menina nova, não. Eu gosto de ter uma fugidinha com uma mulher mais madura. A diferença é que é mais responsável, sabe? Menina nova não é responsável por coisa alguma e é muito perigoso, sabe? Eu acho perigoso. A senhora concorda? Não, eu acho que às vezes as meninas novas têm outras preferências, não é? Isso é uma coisa. E acho que uma outra coisa também é que os homens mais velhos, esse senhor é uma exceção, mas muitas vezes os homens mais velhos preferem meninas mais novas, até porque muitas vezes eles começam a sentir que a ereção não é mais a mesma, que é mais demorada, e isso é uma coisa normal, não é? Em qualquer homem, depois dos 40 anos, por exemplo, o homem começa a perder 1% de testosterona ao ano, e isso faz com que, depois de uma certa idade, a ereção também comece a ficar mais demorada. A respeito e aí, com disso, medo... a respeito de ereção, o Domingos ainda fala, e até mesmo com medicamentos para impotência. Vamos ver o que ele diz. Vamos lá. Esse Viagra aí, eles já me indicaram, me deram essa dica, mas eu não gostei, não. Eu não usei uma vez só, não quis mais saber. Sempre foi só sem Viagra, sem nada, é melhor assim. Mais arriscado, mais seguro, sabe? O coração da gente pode não aguentar, né?
E pode mesmo. Eu acho que assim, quem vai tomar Viagra tem que ter um certo cuidado, porque tem alguns medicamentos que os homens tomam para dilatar os vasos do coração, por exemplo, e que o Viagra vai dilatar mais ainda. Então, porque a função do Viagra é o quê? Dilatar os vasinhos que entram no pênis para o sangue poder entrar. Essa é a função. Não é? Então, às vezes, alguns homens realmente têm que ter um certo cuidado, tem que conversar. Quem está no cardiologista tem que conversar com o seu cardiologista para ver se pode usar. E outra coisa é que, às vezes, os homens nem precisariam de Viagra, não é? Porque tem uma ereção, mas o que acontece? Se a ereção começa a demorar, muitos homens ficam tão assustados com isso, porque acham que está ficando broxa, né? Que ele aí começa a tomar a medicação de medo de acontecer uma ereção. E às vezes não é, às vezes a coisa é absolutamente psicológica. Um casal, Carmen e Laurencinho, 44 anos de vida em comum. E como vivem? Vejamos. Nossa vida é boa ou ela se torna ruim? Muito boa. E o nosso amor? Cada vez maior. O momento de fazer amor é bom ou é ruim? Cada vez melhor. A última sempre é melhor. Ah, é? Não acredito. Doutora, o que a gente faz para melhorar? Ou assim está bom? Meu Deus, eu acho que está ótimo, eu é que quero a receita. 44 anos de casado. Cada relação é melhor, isso é o que se esperaria e que se gostaria de que todo mundo tivesse, não é? E acho que isso é uma coisa que se conquista, gente. É muito difícil para os casais conversarem sobre as questões sexuais. Então, quer ver? A gente casa, a gente sabe como é que o marido gosta do bife. Eu sabia, né? Porque agora já está meio complicado isso, já todo mundo trabalha, não dá assim. Mas, enfim, como é que gosta do ovo e tal. Agora, a gente não sabe como é que o nosso parceiro, a nossa parceira, gosta de um abraço. Então, se eu gosto, por exemplo, de um abraço bem devagarinho, eu vou fazer isso no meu parceiro, vou abraçar bem devagarinho. Se o meu parceiro gosta de um abraço de urso... Arrochado? Arrojado e arrochado, ele vai fazer isso em mim. Se a gente não consegue conversar isso e dizer como é que eu gosto, onde é que eu gosto, como é que me toca, como é que não me toca, como é que o outro vai saber? Cada um de nós tem um mapa. Sim. Diferente, não é? Então, tem gente que adora um beijinho na orelha, tem outro que detesta. Horas, tem que conversar isso. E acho que isso é uma coisa que falta muito nos casais, sabe? É essa coisa de conversar. Se esses dois, dos 44 anos, estão conversando, certamente eles têm conversado muito para chegar a esse clima hoje, não é? José Roberto e Dalva, casados há 1 ano. Ela tem uma dúvida. Qual é? Vamos lá. Eu gostaria de saber, o homem tem os seus recursos para ficar mais potente. Existe para a mulher algum recurso para que ela também se torne mais quente? Seu marido? O que a senhora diz? Existe. Eu acho que... Eu tenho uma cliente que sempre me diz o seguinte, que ela todos os dias diz para o marido dela, me dá um bom dia que te darei uma boa noite. Então, o marido um dia chegou e disse, mas não pode ser o contrário? Em duplo sentido, né? Então, exatamente. Então, eu acho que assim, a coisa da carícia, mulher gosta de carinho, gente. Mulher gosta de beijinho, de abraço, de telefonar no meio da tarde, de dizer que estou com saudade, de trazer uma rosinha. Então, as mulheres gostam muito disso. A gente foi educada assim, para fazer o quê? Isso vai mudar, quem sabe vai, mas ainda não mudou. Então, essas coisas são as que preparam para uma boa relação. Quando a gente começa a namorar, a gente passa o dia inteiro pensando na hora de encontrar. O homem, se tem uma bicicleta, ele lava aquela bicicleta e vai barbeadinho, perfumado, de roupinha limpa, não é? A mulher acorda de manhã pensando com que roupa eu vou, de que jeito, onde é que será que a gente vai. Então, isso tudo é a preliminar de uma boa relação.
que quando a gente muitas vezes casa e vai ficando um tempo junto, a gente começa a esquecer disso tudo. A gente vai dormir, às vezes, cheia de creme na cara, cheia de bob no cabelo, com a camiseta do último vereador que perdeu, que a gente ganhou. O homem bota uma cueca toda desbragada. Ora, quem vai ter tesão numa situação dessas? Não é verdade? É. Então, tem que voltar, sim, a namorar, tem que voltar a se preocupar, a conversar, porque eu acho que aí as coisas também melhoram. Então, eu acho que isso é o que falta muito para as mulheres, é o conselho que eu daria para a nossa ouvinte ali. Vamos à última enquete. Lurdete, viúva, 76 anos. Sente vontade de ter companhia? Eu adoro dançar, participar de eventos, danço de segunda a segunda. E queria arrumar um parceiro, um companheiro para mim, né? Eu tenho muito amor ainda para dar. A minha idade, 76 anos, mas estou ótima de saúde. Eu acho que é isso aí, Lurdete. Se a gente se gosta, se a gente está bem de saúde, tem mais é que ir atrás mesmo. E acho que tu está fazendo muito bem. Vai, dança, que daqui a pouco, com certeza, o parceiro vai aparecer. Porque simpática, saudável, não é? Me parece muito tranquila. Então, acho que tem tudo para dar certo, Lurdete. A luta. O dia a dia de um homem e de uma mulher não é o feijão com arroz. Necessariamente só o feijão com arroz. Tem que ter um mignonzinho no meio também. Pimenta. Para que o relacionamento... também uma pimentinha de leve, né? O nosso muito obrigado. Vamos aos nossos comerciais e voltamos em seguida. Precisamos compreender que o nosso equilíbrio, que é o fator principal para evitar a queda, ele passa por fatores da nossa percepção e fatores de ação. Segundo tema do programa de hoje, também por demais importante, atinge um número imensurável de pessoas, principalmente aqueles que já estão nos 60 mais. Problema de quedas dentro de casa, fora de casa. Entrevistamos hoje a professora da UDESC, Deise Borges Koch, e a fisioterapeuta Paula Bertolini de Paiva. Segundo a Organização Mundial da Saúde, dados de 2010, a cada ano, 1/3 das pessoas acima de 60 anos sofre uma queda, e este risco aumenta progressivamente com a idade, sendo mais comum em mulheres devido à ocorrência da osteoporose. Com relação à incidência de quedas, o que nós temos, os dados mostram as mulheres sendo mais atingidas por essas quedas, mas, na verdade, os fatores de morbidade associados à população de homens acabam levando ao maior número de óbitos decorrentes dessas quedas. Na verdade, nós precisamos compreender que o nosso equilíbrio, que é o fator principal para evitar a queda, ele passa por fatores da nossa percepção e fatores de ação. Os fatores da percepção são a nossa visão, são os nossos sensores corporais. E os fatores da ação são o nosso sistema musculoesquelético, que vai agir para evitar essa queda. Então, nós precisamos educar, regular esses fatores para ter uma maior estabilidade corporal e evitar, então, essas possíveis quedas ou essas situações de riscos de quedas. Existe, digamos assim, um fator principal. Pressão alta ajuda a que haja esse desequilíbrio? O sistema vascular é um dos sistemas que rege o comportamento do equilíbrio como um todo. Então, com certeza, o fator de risco hipertensão também poderia estar associado, considerado um fator associado ao aumento do risco de quedas. A UDESC tem um projeto especializado sobre o assunto?
Então, nós temos o projeto de treinamento de equilíbrio e prevenção de quedas. É um projeto aberto à população catarinense, principalmente nós deixamos nosso convite à população da Grande Florianópolis para virem ao oferecimento dessa atividade, que ela ocorre, então, a partir do dia 15 de abril, 2 vezes por semana, no período matutino. Inicialmente, nós estamos realizando o convite para vocês virem até Coqueiros, realizarem as avaliações biomecânicas, fisioterápicas, que vão indicar, então, o risco de queda que o senhor ou a senhora tem, e a partir disso vamos direcionar, então, o senhor para um grupo num horário mais cedo, às 8 da manhã, ou um horário mais tarde, às 11 da manhã. Paulo Bertolini de Paiva é fisioterapeuta, acompanha a professora Deise. Me parece que existem alguns exercícios preventivos. Exato. A gente, no treinamento de equilíbrio que nós vamos começar, a gente faz alguns exercícios voltados à atividade do dia a dia, às atividades diárias. Então, desde exercícios mais simples, mais básicos, como, por exemplo, você que vai sair após o programa, que vai levantar do sofá. Então, como que a gente pode fazer esse movimento, né, de sentado para levantar? Então, vou demonstrar aqui na professora. Tá a pessoa sentada, é importante que ela apresente, né, o alinhamento dos ombros, a cabeça alinhada também com o resto do tronco, o alinhamento do quadril. E, além disso, a base de suporte aqui dos pés é importante que ela esteja mais espaçada, e o alinhamento do joelho também esteja alinhado com o quadril. Ou seja, se você tiver, né, é importante você ter essa percepção do corpo. Se você está com esse joelho um pouquinho mais junto, na hora que você for fazer esse movimento de levantar, vai te dificultar o levantamento. E assim você pode vir a cair. Então, é importante toda essa percepção corporal de uma tarefa simples, né, que é levantar de uma cadeira, levantar do sofá. E com isso você se ajustar e fazer com que tua tarefa seja uma tarefa simples, né, e que você consiga alcançá-la de forma satisfatória. Professora Deise, por que esse pêndulo? Então, nós temos aqui um prumo, né, nós temos uma frase muito popular, né, lembro familiares falando na infância para a gente: se apruma, menina. Né? Se apruma. Então, nós temos um prumo para mostrar essa relação que a fisioterapeuta Paula está explicando com relação a esses aspectos. No momento que a pessoa está sentada, então, de respeitar esse alinhamento corporal. E se nós verificarmos, então, esse prumo, nós já vamos estar alinhando o membro inferior numa condição mais estável dentro da base de suporte. Né? Nós trouxemos essa base de suporte aqui, que caracteriza o posicionamento dos pés, para iniciar o movimento de levantar da cadeira. Então, nós poderíamos colocar os pés nessa posição. Se nós temos um sofá, nesse caso, sem o apoio de mãos, a senhora deve procurar o apoio das mãos e fazer uma pequena flexão de tronco para frente, posicionando o seu tronco para levantar da cadeira. Lembrando-se de não juntar os joelhos, afastar os joelhos. Uma segunda situação seria uma pessoa que tem um enfraquecimento muscular, não tem tanta força na perna, pode realizar um pequeno passo à frente, facilitando, então, trazendo uma vantagem mecânica ao movimento, de forma, então, que vai facilitar o levantar através do posicionamento. E, a partir disso, direcionar o seu olhar, então, no objetivo de deslocamento, que seria o direcionamento do caminhar, né? Estaríamos direcionando caminhando. Não precisa ficar olhando para o chão o tempo inteiro. O olhar, que é um sensor do equilíbrio, ele vai estar direcionado, principalmente quando nós não conhecemos o ambiente, né? E depois disso, então, que eu tenho segurança a respeito da informação visual, eu posso realizar o deslocamento. Por que aquele cone?
Então, nós trouxemos o cone para ilustrar uma situação que ocorre muito, que são as situações de obstáculos, né? Nós estamos caminhando na rua, tem um buraco na rua, tem uma calçada com desnível, ou tem um cone mesmo. Que é comum aqui em Floripa, né? O que, infelizmente, é comum em muitas cidades brasileiras, né? Então, o que ocorre é que esse cone, ele vai nos fazer desviar o nosso deslocamento de movimento. Então, se eu estou me direcionando até o cone, eu tenho que tomar a decisão de modificar esse deslocamento. Se meu deslocamento era no sentido do cone, e eu visualizo o cone, o meu sensor visual visualiza o cone, eu preciso mudar a direção, mas mudar a direção com ambos os pés. Os pés vão me dar o direcionamento do movimento. Então, eu me direciono no deslocamento principal, que é o meu objetivo, atravessar a rua, e saio do fator de risco, cone, que seria o obstáculo. Em relação a obstáculos, eu falei há pouco que Florianópolis realmente tem dificuldades. Até mesmo os deficientes visuais, na Tenente Silveira, tem uma aberração imensurável até, porque fizeram a marcação do que é observada tem de ser observada pelo deficiente visual, e, no entanto, está no meio da rua. Ele não tem como evitar bater no empecilho que está à frente dele. E isso eu acho que é uma coisa horrível para quem não tem o senso. O senhor coloca informações que são muito importantes, né? A partir do momento que a gente sabe que a informação visual é extremamente necessária para a manutenção de um bom equilíbrio, todas essas questões de planejamento, de mobilidade, a respeito dos pedestres, precisa ser pensado, né? Precisa ser planejado. Professora Deise e Paula, nosso muito obrigado. Eu trouxe uma lembrança, né? Esteja atento, evite quedas, ande, não corra. Muito interessante. Né? Não tenha pressa, movimente, oriente o seu movimento, perceba e haja fazendo o movimento de forma correta. Muito obrigado. Sábado que vem, 11h30 da manhã, 60 mais na tela da Band. Até lá. Para falarmos um pouco sobre árvores de família, também denominadas como árvores genealógicas.